és a glória dos meus fundadores, és monumento aos teus colonizadores. Ó Joinville, cidade dos príncipes, ó Joinville, cidade das flores, às margens do rio Cachoeira, um dia o Modas pioneiro plantou todo trabalho, amanhã ensineu corpo e alma ao povo brasileiro. Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Passando a Limpo. Afinal de contas, todo mundo quer ficar bem informado? Os fatos acontecem, repercutem nas redes sociais, viram notícia, às vezes não viram notícia, mas para você se aprofundar no assunto, para você ter um embasamento maior sobre os assuntos que envolvem a nossa cidade e a nossa região, a gente passa a limpo aqui toda quinta-feira, às 8 horas da noite na TV da Cidade e às 9 da noite na TV BE. Eu falo a gente porque, mais uma vez aqui comigo, a enciclopédia da política joinvilense, professor Osni Pischi, e o irreverente engenheiro Henrique Xiste Neto. Não parece, mas Você esse... sabe do que eu tô rindo, né? Boa noite. Mas esse é o engenheiro. Boa noite, certo. Wagner. Boa noite, Boa Pischi. noite, Henrique. A sua barba está fazendo sucesso aí. É verdade. Tá bom. Boa noite, Arno. Boa noite a vocês. Boa noite, Jorge. Boa noite Que a todos. tomou o último voo do Marrocos. É, para consegui o Brasil. fugir na última hora. Na última hora. No último voo. Né? Mas quais são os assuntos hoje? Temos vários assuntos. Eu queria começar, professor Pischi, falando um pouco sobre a parte cultural, a parte da nossa cidade até artística, né? O Henrique, nosso engenheiro, que não parece ele, mas é ele, por baixo daquela barba é o Henrique ainda, é uma pessoa entusiasta da cultura, das artes da nossa cidade, Da preservação. amigo da preservação, amigo pessoal de Juarez Machado, um dos principais artistas da nossa cidade. E o professor Pischi é responsável, Henrique, por uma das grandes obras de arte da nossa cidade também. Eu quero mostrar para vocês os abrigos que têm mais de 30 anos. Quero mostrar para vocês o que está acontecendo com esses abrigos, que remete a uma questão cultural da nossa cidade germânica, né, professor Pischi? Exatamente. Até o senhor pode contar daqui a pouco da onde surgiu essa ideia, como é que... E ele tem essas características, apesar de esse aí, né, mudou um pouco a característica, né, mostrava os tijolos ali, né, e esse aí já pintaram de branco. Mas o que a gente quer mostrar com esses abrigos aí, professor Pischi? Não sei se o senhor sabe. Pintaram de branco, até descaracterizaram. Até isso estão fazendo. Né? Isso que está acontecendo. Eles não têm noção nenhuma. Olha o que está acontecendo, professor Pischi. Aquele abrigo era na Rua João Colim. Os abrigos da Rua Blumenau, com essa repavimentação, eles estão derrubando tudo. E apesar de ter mais de 30 anos, olha o estado da madeira. Vocês utilizaram coisas boas aí, né? Falando em madeira, eu quero saber uma coisa, viu, prefeito? Para casa de quem está indo aquelas tábuas de... Os pranchões dos bancos. Aquilo... Os bancos. Opa, aquilo Os lá. bancos. É nobre aquilo. Aquilo é maneira nobre. nobre. É, claro. Para aguentar Qual é a tempo. madeira? Itaúba, isso aí. Itaúba. É bem feito, na E época que foi se fazia as comprado coisas na bem época, feitas. sabe por que foi utilizado essa em forma de pranchão? Porque os abrigos eram destruídos, não é? Depredados. Sim. E foi colocado isso, e vocês podem, a população pode verificar. Vá olhar o abrigo onde foi instalado há 30 anos. Falta é manutenção. Certo. Porque na época todos eram iluminados e todos tinham duas lixeiras, uma de cada lado. E conservados, não como hoje. Não pintado de branco como aquele que aí está. E até, Henrique, se for olhar, talvez a população vai ver os abrigos. Tem na Rua Otto Karderfeld, tem em outras ruas. Vai ver que, de repente, na Beira-Rio. a iluminação não tem mais. Não tem Talvez nada. a lixeira não tem mais, mas esse pranchão está intacto, né, professor Pischi? O prefeito, a sua administração é uma administração nesse sentido cultural criminosa. Para mim é criminosa, porque está destruindo o que ainda tem de pouco. Você quer ver? Ó, parece de pouca relevância o que eu vou falar aqui. É até difícil de as pessoas captarem. Mas nós temos aqui um arquiteto, né? Urbanista. Nós temos aqui uma pessoa viajada pelo mundo. Põe viajar. É verdade, muito viajado, conhece tudo. Você quer ver uma coisa? Aonde você mexe, aonde você cultiva, não só nesse lugar, mas principalmente nesse lugar,
a cultura de um povo, onde você passa a informação, onde você educa, por incrível que pareça, Irradia. nos pontos de ônibus. Nos poucos lugares que eu estive pelo mundo, nos pontos de ônibus, eles anunciam shows, eles quando precisam de alguma coisa relevante que está acontecendo na cidade, de negativo, eles põem o positivo lá. Por quê? Quantas pessoas andam de ônibus na cidade? Milhares. A maioria da população. E anda de esse governo, o que ele fez com os abrigos de ônibus? Na Rua São Paulo colocaram abrigo de ônibus? Botaram, sim. Colocaram. Que tipo de Um abriguinho de lata velha, Então. que vai durar aí uns 3 ou 4 anos. Agora, uma coisa que durou, que deveria ser perpetuada. Aliás, se você tivesse na tua casa um puxadinho, vamos dizer assim, com enxaimel, e você fizesse isso, o que aconteceria? Não, que já ia se incomodar, já ia ser notificado. O Henrique, Então tá aí, essa é a prova, não preciso falar mais boa nada. Colocação. Eu vou me ater ao ponto que o Henrique colocou. Os pontos de ônibus em cidades do primeiro mundo não são só apenas um ponto de carregar pessoas. Não. É um ponto de informação. Exatamente. Eles servem para... Você lembrou bem, eles servem de informação, de deslocamento, de shows e assim por diante. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar, que esses pontos de ônibus eram uma referência ao sistema construtivo em Chaimel, que eram Uma história. as casas que foram aqui construídas na primeira leva de imigrantes. E as casas estão sumindo. Existe uma e outra em conservação ou conservada, mas as casas, tudo está sendo demolido, a cultura está sendo demolida em Joinville. Está sendo O arrasada. melhor exemplo da cultura é a Cidadela Antártica, Exatamente. que agora eu vi na imprensa, Henrique, em vez de fazer uma reforma, em vez de deixar em bom estado aquelas instalações, estão colocando muro, tapume, como fizeram naquela casa ali da... Escondendo. Eles estão E escondendo. que lugar escondendo. aquele, né? Para shows, né? Pra É um point. E outra fantástico. coisa, eu quero dizer para vocês o seguinte, quando eu fui secretário de Serviços Públicos, na administração do meu Saudoso. grande amigo, saudoso amigo Luiz Gomes, todas as praças de Joinville, com raríssimas exceções, tinham patrocinadores. Sim, senhor. Eram adotadas por empresas. E hoje o que você vê? Você vê um lixo. A cidade virou um lixo. E você falou em ponto de ônibus, também no primeiro mundo, você vê na Alemanha, vê na França, vê nos Estados Unidos, vê na Suécia, Vê em Dinamarca. Barcelona. Em Barcelona. Ei, tem propaganda, Sim. Publicidade. publicidade. Que mantém A publicidade mantém os abrigos. Pois é, olha que legal. Então, Essa parceria, né? Olha que legal. Uma parceria Olha. semelhante à das praças, de repente, né, professor? Exatamente. Eu sou responsável, a minha empresa é responsável pelos pontos da Rua Blumenau, ou alguns, ou tanto. Exatamente. Daí ela Os pontos de ônibus, mantém- que eram referências. Lá, eu estive lá, é uma referência. Por exemplo, o 27 da tal rua. É uma referência. São informações. Eu queria fazer São aqui informações. uma... Qual é a linha de ônibus que e- passa, quais são as paradas. E- Hoje em dia, na Europa toda, é telemetria. Eu sei qual é o próximo ônibus, A hora quanto que tempo vai. demorar. Isso. Tem um aplicativo para isso. Nós ficamos parados no tempo. Aqui tem Mas eu, também, mas eu Jorge. gostaria de continuar um pouco na linha desses pontos de ônibus, não é pelo pisque, mas o que tem? Porque quando a gente está destruindo esses pontos de ônibus, nós estamos destruindo muito mais que um ponto de ônibus. Nós estamos destruindo nossa cultura, nossa história, nossas referências. A telha era a telha plana alemã. Telha alemã. Plana alemão. Esta construção era tijolo. Sólida. Na hora que tem um imbecil, Tijolo porque não sólido. tem outro nome, que me pinta de branco De tijolo, branco, isso. não entendeu nada. Tinha concreto e o concreto replicava o enxaimel na estrutura, tá? Porque o enxaimel não é um sistema construtivo. Então eu tenho as duas estruturas de concreto E a com madeira. o tijolo e a madeira para fazer. Então eu tinha muito mais do que isso, uns bancos confortáveis com um pranchão indestrutível. Indestrutível. Que conseguiram aguentar 30 anos Sem manutenção. sem manutenção, com iluminação, tudo. Então, nós destruímos isso para fazer uma coisa muito pior
Então, não faz sentido. Na realidade, nós estamos destruindo muito mais que um ponto de ônibus. Nós estamos perdendo uma referência. É verdade. Referência. Quando a gente perde referências, a gente perde cultura. Não, mas Mas faz tempo é que nós só você perdemos a verificar a abertura do nosso programa, Cioè, É. o Monumento ao Imigrante. Vai lá, tá lá. Prefeito, tenha vergonha, prefeito. Manda consertar, Você- manda arrumar. Você lembra Esse quanto é o ponto da cidadania em Joinville, uma referência cultural, não é? Eu queria aqui fazer, falando em referência, ao arquiteto Vânio. O arquiteto Vânio foi o autor desse projeto. Na verdade... Vânio Kunze. Na verdade, eu fui a Blumenau um sábado à tarde com o prefeito Luiz Gomes e ele tinha uma máquina daquela de fotografia que revelava na hora Polaroid, e nós batemos as fotos dos abrigos de Blumenau. Tudo que é bom tem que ser copiado e melhorado. Nós estamos cansamos de falar. Não vamos inventar. E entregamos ao arquiteto Vânio, que na época trabalhava no IPUJ. Aliás, hoje está escondido, ninguém sabe onde é que a atual administração colocou o arquiteto Vânio. Eles estão de quarentena. Só ele? Vários. Quarentena não. Eles estão de quarentena. Vários. Não, é anuena. É anual. Então, 8 anos já, 8 E o anos. que o Vânio fez, o arquiteto Vânio? Melhorou. Adaptou para nós. Adaptou para nós aqui. Mas é o que está para nós. Melhorou. Mas já que a gente está falando de obras de arte, aproveitar o Jorge aqui, eu quero falar sobre uma... O Jorge chama de obra de arte. E o Carlos Brandão foi conferir de perto esses riscos e rabiscos da nova rotatória em Piraberaba. Confere aí. Aqui é Carlos Brandão para o programa Passando a Limpo. Estou aqui em Piraberaba, aqui na rotatória confusa, que está causando uma série de problemas aos motoristas que por aqui trafegam. Pisque, Wagner, Henrique, convidados. Essa pintura aqui, que foi feita agora recentemente, essa rotatória que foi feita, ela está deixando alguns motoristas confusos, olha ali, ó. Então, eles não sabem exatamente qual é a preferência, acabam atravessando em cima da pintura, acabam tendo problemas de quem é a vez, né? Mas vamos ver, eu vim aqui, fiz uma série de imagens para que vocês façam a análise e os comentários sobre o que está acontecendo aqui. Por exemplo, essa faixa de pedestre com várias pinturas diferentes que as pessoas efetivamente não estão acostumadas, né? Está causando confusão até para quem quer atravessar aqui a faixa. O pessoal tá meio confuso aí, os motoristas aí estão meio confusos aí, referente ao giro aí da rotatória aí. Tá dando bastante confusão aí, inclusive acidente. Então, gente, é isso aí. Vocês viram as imagens, agora vocês podem fazer a análise, o comentário aqui dessa nova rotatória que fica aqui em Piraberaba e está causando muita polêmica. Aqui é Carlos Brandão para o programa Passando a Limpo. Fala. E aí? Engenheiro Agora- Henrique, por favor, o senhor sabe o que é uma ART ou uma RRT? É uma responsabilidade técnica do profissional. Muito bem, que quando faz um projeto lhe garante a autoria ou a execução da obra. Perfeito? Perfeito. Muito bem. Quem é que assinou esta obra? Eu sei quem foi. Aliás, eu sei porque me contaram. Ah, tá. Mas quem inclusive ajudou, levou o pessoal lá foi o Jordi. Depois de uma visita ao Peru. Não sei. Quem no, é? sì, vamos lá. Tem Não, duas deixa eu coisas. só fazer uma observação. Você já está com a palavra. Só uma observação. Agora eu descobri quem foi o O quê? imbecil que pintou o abrigo de branco. Ah, foi o cara que fez tinta o que artista. O artista. Putz, não era E pra falar. sobrou Não, tinta ainda para pintar a igreja, não foi? A igreja a igreja está tá pintadinha. bonita, né? Mas conta eu- lá, mas eu- onde é que é? Qual é a associação? Não, vamos lá, vamos por partes. Eu acho que não é um problema da ART nem da RRT, não é uma anotação Nem de da arquiteto, nem de responsabilidade. engenheiro. Não, eu não acredito que tenha nem arquiteto nem engenheiro Mas quem é que envolvido fez nisso. então, meu? Eu acho que é coisa da Plage, da Associação dos Artistas Plásticos de Joinville, Ah, porque isso é uma obra de arte. verdade, é Uma obra
obra de arte. Isso é Kandinsky, é Vasarely, é arte contemporânea do mais. E eu acho que a gente está sendo muito crítico. Foi o aniversário de Joinville estes dias e o prefeito, com toda a sua sensibilidade, ofereceu de Piraverava, ofereceu uma obra de arte. Tá certo. Tão bem feita que tiveram que colocar cones e blocos lá no meio porque ninguém está respeitando, é uma confusão. Tanto é que aqueles blocos de plástico, aqueles cones de plástico foram colocados posteriormente porque as pessoas estão absolutamente perdidas. Nas imagens aéreas ali, na verdade, na imagem aérea que nós temos, ali a gente pode mostrar novamente, mostrava praticamente no dia, né? Que Ah lá, foi, olha só. ele não tinha ainda aqueles... Foi inaugurado isso? Não sei se teve um... Eu espero que não se inaugure. Quer dizer, teve uma época em que tinha prefeito inaugurando faixa Semáforo. de pedestres. Semáforo. Faixa de pedestres. Semáforo. Eu acho que o prefeito teve a sensibilidade da sua assessoria, recomendou para ele não inaugurar isso. Olha, Mais um prêmio do ó, Ratinho. vocês querem ver como vai ficar Joinville? Se porventura, espero que não, o povo de Joinville seja inteligente, o candidato do prefeito ganhar a eleição, Joinville vai ser todo assim. O prefeito não tem candidato. Sinceramente. Ô, Ah, não! Osni, não tem, ele não... ei, Pisque. Eu acho que tem duas coisas assim, na realidade, sem querer dramatizar isso. Primeiro, eu não me preocuparia tanto com isso, porque isso não vai durar nada. Essa pintura não dura com 4, 5 chuvas. Assim que passe Acabou, a temporada da seca, isso vai desaparecer como a maioria da pintura. E os tachões? Bom, os tachões aí... Agora, tem duas coisas que eu acho importantes aí que a gente deveria alertar. Um contrato bom é o contrato de pintura, de sinalização horizontal. Porque a Perfeitamente. quantidade de metros de pintura, de quilos É de caro. pintura Muito que a gente caro. está E a vendo manutenção aqui, depois? não, isso é uma coisa, tá? A segunda coisa que a gente tem que perceber um pouco com isso é que, na realidade, nós estamos gastando, desperdiçando dinheiro público, tá? E aí, se a gente pega o Código Brasileiro de Trânsito, e aí eu vou lembrar que foi a primeira autoridade de trânsito em Joinville, quando o Joinville municipalizou o trânsito, era presidente da Conurb, então a primeira autoridade de trânsito de Joinville foi eu. E tem duas formas, e eu lembro, a gente teve uma discussão com o PISC sobre isso. A gente tinha um orçamento que não era muito grande para pintura horizontal. Comissão comunitária para Isso, humanização do a Comissão Comunitária para Humanização do Trânsito. E a gente, com o orçamento que tinha, nós começamos a pintar as faixas de pedestres. E o Código Brasileiro de Trânsito me permite 2 modelos de sinalização. O tradicional, Sim, dessas faixas de pedestre, de faixa Zebrado de aqui. zebra, Isso. e a outra que é horizontal. Então, nós poderíamos fazer isso tudo com muita menos pintura e, portanto, pintando muitas mais, porque faltam muitas faixas em Joinville. Então, nós estamos hoje em Joinville nessa linha de criar grandes fatos, tá? Na realidade, é um fato para fazer barulho, e na realidade esse barulho está sendo contraproducente, as pessoas estão perdidas, confusas, não sabem o que fazer, tanto é que estão começando a remendar com esses cones, e poderíamos estar pintando muito mais. Em resumo, com muito menos, fazer muito mais. Isso é uma Exatamente. boa gestão, ou seria uma boa gestão. E a gente precisa fazer uma boa gestão do nosso tempo, então a gente tem que ir para um rápido intervalo, mas a gente já volta com mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe Jorge Castan e Arno Kunlin, mas eles já apareceram em outros programas. E você pode acessar todos esses e muitos outros no facebook.com/Passando a Limpo na TV. Chegamos ao programa de número 90. Poderíamos ter ido mais longe, mas devido à pandemia, ficamos acho que 3 semanas, né, professor Pisque, sem gravar, mas sempre reprisando um desses programas com convidados especiais. Professor Pisque, quer falar mais alguma coisa sobre o que falamos no bloco anterior? Eu gostaria, até por sugestão do Jorge, dizer o seguinte: em Joinville existem centenas e centenas de de pontos de ônibus, uns destruídos, e a grande maioria nem tem um abrigo, é só uma placa parada e o desenho do ônibus, só, mais nada. Tem uns perigosos. Agora- Vou te cortar, tem uns perigosos que são de aço, que estão com a ferrugem, Sim. perigosíssimos. É o que vai acontecer Melhor que com não esses tivesse. aí. É. Vai. Interessante, né? Se destrói o que já tem.
É. E se gasta dinheiro, como o Jorge bem falou há pouco, como vocês falaram bem há pouco aí, em pintura, em tachão. Olha, Joinville ganhou um prêmio de mobilidade, né? No Ratinho. Foi, ganhou um Ô, prêmio no Ratinho. ô, Arno, me conta uma coisa, Arno. Pois não. O cidadão que ganhou esse prêmio, Não, foi a cidade, né? Não foi a cidade. Foi, mas tem o mas representante, né? ele se pôs como Ele que grande ganhador. Ok. O prefeito levava para todas as reuniões, apresentando. Agora, na época da pandemia, aproveitou o embalo e saltou do barco. Como é que é mesmo. aquele antigo... Fácil, né? Como é que é aquele antigo... que se falava quando Ditado? o barco afundava? Que os ratos são os primeiros em abandonar o navio. Ah, meu Deus. A expressão é essa. A expressão verdade. popular é essa. Os ratos são os primeiros a afundar Como o é navio. que... afundar Mas não, agora a tem pular o... fora do navio. Agora tem um zum aí, É. De quê? de que esse ex-secretário vai trabalhar por uma empresa não de Joinville. Ué, e daí? Quem falou isso foi o Arno? Não. Não? Não. Ué, mas ele não pode trabalhar para uma empresa não de Joinville? Mas em que local? Não sei. Não, eu acho que ele é livre. Em Joinville Claro. não temos uma legislação como em alguns lugares que tem de quarentena. Ah, sim. Nada impede que um secretário de qualquer área possa ir trabalhar, saia da prefeitura a qualquer momento e vai trabalhar para uma empresa do mesmo setor. Isso deu uma grande demonstração do carinho, do amor que ele tinha pelo que ele fazia. Porque se você está, assim, vou usar um termo engastado, quando você, né, no processo. qualquer processo, então você vive aquilo até o final. E Até o quando final. acaba, né, às vezes passa o mandato e tal, você fica até chateado que acabou, você queria estar mais. Simplesmente agora Mas depois- entra em processo de eleitoral, cai fora. Mas não é isso. Simplesmente cai fora, sem Henrique, explicação nenhuma. Henrique, Ah. depois de acabar com a mobilidade Pois em é, mas é o que eu Joinville, estou né? falando. Então foi feito tudo que foi feito foi falso. Está provado aí. Não foi com amor, não foi com conhecimento, com discernimento. Está provado, pô. Ah, tchau, foi embora. Fica para vocês essa merda aí. Pronto. Mas eu não fico preocupado se ele vai trabalhar em algum lugar ou não. Tá? Eu estou preocupado com a herança de legislação urbanística Que eu estou falando. que ele patrocinou. Pois é. Essa é a minha preocupação. Ele promoveu, enquanto secretário, diversos tipos de legislação para beneficiar certas pessoas ou para atender a certos interesses. Não, ele já traçou o futuro, porque eu vou dizer para você, um governo futuro, que se for sério, com profissionais competentes e sérios nas suas respectivas secretarias, vai gastar muito dinheiro para fazer isso aí que foi feito. Concorda comigo? Não, vai gastar dinheiro Então, para, vai vamos ter dizer que assim, desfazer. corrigir Então, coisas que poderia cobrar se você for o da próximo valorização secretário, imobiliária. se você for o próximo responsável por isso, o que você faria com essa porcaria que mostramos aí agora? Ali. Você ia deixar assim? Primeiro, gestão de risco. Começa Henrique, por aí. Este governo, na verdade, Wagner, não é sério. É um governo mentiroso. Mentiroso porque quem marca uma dúzia de datas para o término das obras do Rio Matias e não cumpre, está mentindo. É mentira. E também um governo que vai economizar todo o tostão do cidadão joinvilense. Todo centavo, toda a época do tostão. Não, mas eu acredito que ele poupa os centavos e gasta os reais. Não Gasta vejo Só milhões. voltando um pouco à situação. Desculpa, eu Pois acho positivo, eu acho que vocês estão fazendo, eu digo vocês nesse momento estão fazendo uma leitura negativa, eu acho uma leitura muito positiva da saída do secretário. O Joinville só tem a ganhar com a sua saída. É mesmo? Eu acho Mas quem bom vai que assumir? ele... Não, essa é outra história, mas eu acho bom que o secretário tenha Foi saído. embora. Para Joinville é bom.
Para Joinville é E bom. o que E se ficou? vai trabalhar fora de Joinville, melhor ainda. Eu acho quanto mais longe Deixa aí. ele for de Joinville, melhor. Seria complicado se ele continuasse vinculado às ações de Joinville. Mas eu acho que tem pessoas que são boas, que é bom que saiam da administração municipal. Uma outra prova dessa questão do uso ou não do dinheiro, das estruturas, é algumas imagens que Carlos Brandão vai mostrar sobre a garagem da prefeitura na região central de Joinville. Alguns chamam ela de oficina. O professor Pisco já foi o responsável. Eu construí a local. oficina. Então, A primeira gestão do prefeito Luiz Henrique. Então confira aí É. a nossa matéria do Carlos Brandão sobre a oficina da Era a prefeitura. sede da administração regional Centro-Oeste. Aqui é Carlos Brandão para o programa Passando a Limpo. Pisque, Wagner, Henrique, convidados. Estou aqui na rua Saguaçu, aqui em direção ao Mirante. Aqui a gente volta para o centro, ali a rua Dona Francisca. E aqui onde eu estou, nessa entradinha, que fica justamente aqui nesse... Olha só. Uma entradinha que às vezes a gente passa aqui despercebido, fica a oficina da prefeitura. Eles estão deixando o patrimônio do município apodrecer. Daqui a gente não pode ver muito bem, eu até fui até ali, pedi para entrar, mas infelizmente, e obviamente, não me foi permitido. Mas nós temos uma série de imagens que vocês vão ver a situação de máquinas, equipamentos, caminhões que estão apodrecendo aqui na oficina da prefeitura. Vão dizer, é máquina velha, não vale a pena consertar. Se ela estragou e não foi consertada, já erraram. E se deixou, erraram mais ainda, porque isso tudo custou dinheiro. Dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro da sociedade. Então aqui, abandonados, apodrecendo. Dinheiro público sendo jogado fora. Enquanto isso, contratos e empresas a milhões e milhões de reais para fazer o serviço que essas máquinas, que esses equipamentos, que esses caminhões poderiam estar fazendo a custo zero, porque na verdade é o servidor que já é funcionário, já recebe salário e o equipamento que já pertence ao município. Mas, infelizmente, em Joinville, deixa-se a coisa desandar desse jeito. Então, gente, viram? É isso aí. E aqui eu estou aqui no imóvel ao lado, só para mostrar um pouquinho da situação. Olha só, essa parte aqui é uma parte do pátio aqui da oficina da prefeitura. Aqui a gente já tem uma máquina apodrecendo, ali mais uma, ali mais um caminhão, enfim. Essa é a gestão de Joinville. Aqui é Carlos Brandão para o programa Passando. Ô Henrique, você já foi secretário, eu fui. O Arno também já trabalhou na administração pública, o Jorge também, todos aqui. Estou envergonhado vendo isso, de verdade. Triste. Crime. Criminoso. Olha, Crime. Sim. Triste. Isso é crime. Essa é a gestão empresarial que foi implantada na prefeitura. Impressionante. Impressionante o descaso. Isso aí é igual a Cidadela Antártica, igual aos museus fechados, tudo caindo. É uma vergonha. Olha, se eu fosse prefeito, pegaria aí, ó. Isso é jogar dinheiro no lixo. Isso é jogar dinheiro no lixo. No lixo. Isso é denúncia ao Ministério Público, isso daí, porque é patrimônio municipal. Mas Isso e patrimônio os abrigos público, também. Patrimônio público. Os abrigos estão sendo destruídos. Quer dizer, é uma coisa que estava em bom estado, estava cumprindo sua função e estava em bom estado, e está sendo retirado sem nenhum motivo técnico. Nenhum. Como isto daqui, de verdade, eu fiquei impressionado. Eu não esperava que as coisas fossem bem nessa administração, pelo que a gente está acompanhando de falta de gestão e tudo isso, da inépcia dessa equipe. Mas, de verdade, confesso que eu não imaginava um quadro como este, tão grave e tanto descaso, com o nosso dinheiro. Vou lembrar, quando a gente fala de dinheiro público, é o nosso dinheiro aqui, o seu dinheiro em casa, esse é o seu dinheiro. Tá? Acho escandaloso isso. O Jorge é um entusiasta de um partido que recentemente foi criado
E uma da ideologia é um pouco disso também, de meio que terceirizar as coisas, queria vender palácio, se fosse presidente, palácio em Brasília, não sei o quê. Mas assim, né, Jorge, se não vai usar, vende antes, né? Sim, não claro. deixa ficar nesse estado que agora não vale nada. É natural que uma máquina ela tenha o seu tempo de uso. E se você Para isso cuida bem, existe leilão. Sim, claro. você prolonga Agora o não uso vale dela. nada, né? Exato, mas você não pode deixar abandonado. Quanto mais tempo fique, menos Menos vale. deprecia o Claro. próprio, a própria... Porque essa máquina, num determinado ponto, ela passa a gastar mais do que... Mas Sim. Porque pode então, o que, pôr que no você faz? leilão. Exatamente, mas em bom estado. Em estado de leilão. Então, o sujeito vai comprar e ele vai usar isso aí. Agora lá, não vai sei aonde. leiloar como sucata, né? Na realidade... Não, agora... Sim, na realidade aí... Mas tem muita peça boa ali. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, está num ponto, muitos dos equipamentos que estão aqui, isso já é sucata. Então, o valor perdido, quer dizer, eu concordo, na iniciativa privada também tem leilão na iniciativa privada, e tem coisa que vai como sucata e tem que vai em condições de uso. Tá? Então, acho espantoso. Mas o que Mas mostra eu ali é a acho- figura da administração. Sim, é nesse isso que caso. mostra. A figura da administração. Uma sucata. Não tem fiscalização, destrói o que já tem, Sim. acaba com o que existe e deixa Joinville nesse estado. É. Mas eu queria falar, estamos falando de dinheiro, na entrevista de ontem do prefeito, quando se referia ao governo do estado, ele parece estar rompendo com o governo do estado. Rompe ata. Ele não está contente porque não recebeu apoio para o transporte público voltar a funcionar. E também fez um outro comentário pedindo dinheiro, que não tem recurso do governo federal, do governo estadual não vem recurso. Agora, nessa época de pandemia, nós estamos sabendo que está sendo feito um esforço hercúleo, né? Porque a economia vai entrar em parafuso, já entrou. Sim. Né? Mas ele disse que não pode fazer desconto, ou prorrogar, ou alguma coisa, nem no ISS, nem no ITBI. Quer dizer, os outros podem. Aqui não se pode fazer absolutamente nada. Aliás, pode não pagar o IPREVIL, uma rolagem de 1 bilhão. Mas tem mais um outro fator aí que o Jorge levantou aqui, que poderia aliviar um pouquinho o bolso do trabalhador aqui em Joinville. Eu acho que tem que entender o seguinte, a pandemia é uma situação específica, extraordinária, que merece medidas extraordinárias. Tá? Então tem duas coisas, ninguém está falando de não pagar algumas coisas, eu acho que o governo federal está fazendo muito bem, no sentido de prorrogar o pagamento, tá? Quer dizer, abrir isso para frente e as empresas estão podendo com isso ganhar um fôlego. Mas eu lembro um dinheiro que a prefeitura poderia perfeitamente abrir mão, que é o da COSIP. A COSIP, a prefeitura está com um fundo de caixa extraordinário pela forma como foi cobrada, e esse dinheiro a prefeitura não tem previsão de gastar, está lá e tem uma destinação específica, então a prefeitura poderia deixar de receber a COSIP. COSIP é a taxa de iluminação pública. A contribuição para da iluminação pública. Então, na realidade, como tem um fundo de caixa significativo, não tem previsão de gastar, poderia aliviar. Para ter uma ideia, o Arno estava lembrando isso há pouco, o que uma residência paga de COSIP equivale a um botijão de gás. Em 3 meses. Em 3 meses, 4 meses. tá? Equivale a um botijão de gás. Então, é uma forma de ajudar. O que tem que lembrar também é que os impostos, ninguém está falando de não pagar ISS, nem pagar ITBI, mas estamos falando de uma postergação, quer dizer, não é negócio para ninguém que as empresas quebrem. Tá? E nós temos um quadro claro, onde tem muitas empresas que são viáveis, que têm um bom negócio, mas que não tem um fluxo de caixa, não tem uma reserva de caixa. Tá, todo mundo está, todos nós aqui somos empresários, estamos tendo dificuldade em cobrar, tem um problema de ajuste de caixa. Então, é o momento em que a prefeitura deveria entender. O prefeito não entende, mas vamos ter problemas a curtíssimo prazo, porque já no governo do estado já tem uma redução do ICMS. Na medida que a atividade econômica reduz, o retorno. Tá? Então, eu quero ver essa situação e fico triste de ver que a prefeitura de Joinville não está agindo, o prefeito não está agindo da forma que está agindo. Na realidade, Aliás, ele desapareceu na pandemia. Não, ele está na sessão de hortifruti do Angeloni com certa frequência. Ah, é? Sim, é fácil vê-lo, encontrá-lo lá, apesar de que pela idade nem deveria estar lá. Mas o Ivandro,
nosso entrevistado da semana passada, deu uma sugestão boa, deixar o vice-prefeito assumir, não é? Que é um militar, para tocar nessa época. Não está no grupo de risco, né? Eu queria só complementar o que o Jorge estava falando. Recentemente, aliás, hoje pela manhã, eu li a matéria que falando sobre a arrecadação de impostos do governo federal. Sim, imagina-se que em março seria uma lástima, né? Ia perder muito, não perdeu quase nada, 3% de diferença em relação a março do ano passado. Então, assim, se tem algum jeito de ajudar, a gente sabe de onde tem a fonte. Se caiu o ICMS, né? Caiu os impostos municipais, não sei se caiu, mas o federal ainda tem, apesar de que eles estão bancando também muitas coisas, mas a arrecadação é um negócio tranquilo, parece, né? Não, mas vai cair, sim. Vai cair porque parece. março reflete, assim, na realidade tem que olhar para trás. três, Temos que lembrar o seguinte, tá? E eu gosto muito de pensar em semanas. O ano tem 52 semanas, cada semana representa 2%. Então, cada semana de pandemia representa uma perda de 2%. Então, esse 6% equivale a 3 semanas. Não tem problema. Na realidade, tem que ver isso num processo acumulativo, de mais duas. Tá? E me preocupa essa liberação assodada que a gente viu ontem no centro, nos shoppings, recebendo as pessoas, se aglomerando, fazendo Blumenau, fila. né? Foi bem... Tem que agir com muita prudência, todos nós temos que agir com muita prudência para poder voltar à normalidade, entre aspas, normalidade, o mais rapidamente possível. Eu digo que a pandemia não deve dar lugar à pandemência. Boa. Tá bom. Com esta, né? Com essa a gente consegue encerrar muito bem esse segundo bloco. E você que está nos assistindo, aguarde um instante aí que daqui a pouco tem mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe Jorge Castan e Arno Kunli, que já apareceram em outros programas. E você pode conferir todos os programas. Nós chegamos ao programa de número 90, acessando facebook.com/Passando a Limpo na TV. Curta a nossa página e você vai ficar sempre informado sobre novos vídeos que serão publicados. Nesse terceiro bloco, a gente tem um assunto bem diferente para tratar, Henrique. É um assunto que você gosta muito, que se chama Obras do Rio Matias. E para começar a falar um pouco sobre isso, eu quero chamar as imagens da Via Gastronômica. Enquanto a gente passa essas imagens das obras do Rio Matias na Via Gastronômica... Você sabe que não vai ser mais via gastronômica, né? Vai ser via astronômica. Olha, eu começando com a Jacob Eisenhut ali na esquina com a Via Gastronômica. A gente pode falar, né, professor Pisque, que essa obra poderia estar... Olha, essa obra aí já está há uns 4 anos aí. Imagens da Lua. Esse não é o caminho da rua Jacó Eisenhut? É a rua do altura? prefeito, a rua onde ele mora. Exatamente. A rua onde ele mora. Era um momento para funcionar isso aí, né? Olha, só para falar, por incrível que pareça, esses 40 dias aí, essa quarentena aí, não foi feito nada. Estava liberado, hein? Já estava liberado para trabalhar, as outras ruas estão trabalhando, né? Obra pública. Por que, eu vou fazer uma pergunta aí, por que o secretário de Infraestrutura, que fiscaliza a obra, por que a obra parou? Qual é a justificativa? Até a construção civil daquele famigerado casarão lá de frente à prefeitura, não tem ninguém trabalhando. E olha o estado, isso aí é a rua Jacó Eisenhut ainda? Não, essa já é Via Gastronômica. Já é a história. Tem alguns pontos que estão... É como a obra, de uma forma geral, tem uns pontos prontos, daí vem um buraco que não conseguiram e daí segue, enfim. Aí segue. Olha, hoje, por acaso, porque a rua Henrique Meyer ali, a descida, o trânsito está fluindo normalmente. Antes de entrar naquele tobogã ali de frente ao shopping, ali, que é com essa face da lua, tanta cratera que tem, estava trânsito fluindo. Hoje... Fechou. Está fechado. Tá fechado. Fui passar lá, está fechado. Eu fico vendo isso daí e entendo cada vez menos aquela pressa em cortar aquelas palmeiras da JK. Ah, nós vamos chegar ali. Tanta já. pressa para isso, sabe? Foi em setembro.
Vai fazer um ano logo. Teriam todo o tempo do mundo para fazer o Pra transplante, pensar. para fazer o sangramento, E- para achar o lugar certo para elas. Assodados por um lado, incompetentes pelo outro. Não tem assodamento nenhum, Jordi. Para mim, não tem assodamento. Não, quando cortaram as palmeiras foram assodados. Foi intencionado. Ah, sim, foi. Não foi. A pressa sempre tem uma justificativa. Sempre, sempre. O que é isso aí? Qual O que é a é isso aí? justificativa? E agora vamos já que Atender algum interesse. Sempre tem um interesse. Sempre por Eu trás. acho que ali foi pura incompetência. Pois é, não foi. Então por que, Senão está seriam inteligentes. Não. É. Por que se está se retirando todos os pontos de ônibus que estão em uma situação que podem continuar naqueles... Mais 50 anos. Só dar uma pequena manutenção. Exatamente. Então, por Veja quê? quanto ia economizar. Por que tanto tachão? Valorizar. Para Por que comprar tanta pontos tinta? de ônibus novos. Por que tanta tinta? Por que tanto tachão? Por que tanto? Por que tanto? Por que tanto? E já que o Jorge falou, vamos mostrar para você ver novamente quando aconteceu o corte das palmeiras ali na JK. Confira aí as imagens do momento do corte de uma delas, que foi inclusive no Dia da Árvore, né, professor Cícero? Foi celebração que a cidade fez no Dia da Árvore. Celebração. Algum tempo atrás, 7 meses. E não 7 se fez, meses? Não se fez nada. algum tempo atrás, no Dia da Árvore, o professor Pischi, como secretário, plantou Uma uma palmeira. palmeira na... Isso. É. Uns plantam, outros cortam. Cada um Plantam contribui uma dentro da sua palmeira possibilidade. De 18, 20 e poucos metros de altura. É a diferença. Uns plantam, outros cortam. E continuando a nossa saga, a gente tem ainda mais imagens aí da Avenida JK e a sequência do que a gente já mostrou aqui muitas vezes, o caminho da vergonha, né? Então tá aí, ó, a situação hoje como é que tá? Aquela você viu lá sendo cortada a palmeira e agora você vê aí um trecho ali que eles até asfaltaram uma parte e o outro lado que não tem nada. Aí eu vou dar a razão ao Pisca quando ele fala que uma administração mentirosa. Mentirosa. Eu vendo essas coisas assim, eu tenho que concordar que são mitômanos compulsivos. Eles mentem constantemente. Descaradamente. Sim, sim, sim. Agora, vendo essas coisas, Agora, eu vendo sou- as máquinas abandonadas, escutar o discurso do prefeito dizendo que ia zelar pelo último centavo. Cada real. Não, ele falou Cada de centavo. centavo. Ele falou de centavo no seu discurso de posse na Câmara. É o que vale a sucata, então. É o que vale a sucata. É. E fazia assim ainda. Sim, sim, sim. E aí a gente já está chegando na praça, que também é uma... Olha, tem toda uma história, né? Uma vergonha. A história da cidade passou Era a ali. principal praça de Joinville. Hã? Isso devia ter um planejamento, né, Arno? Assim com bastante... Planeu. Com tudo direitinho, que vou fazer isso, Alguém lembra o nome dessa praça? aí? Nereu Ramos. Nereu Ramos. cronograma. Ex-praça, né? Ex-praça, é exatamente isso. Ex-praça. Isso está até com razão. Serviu de bota fora durante vários meses. E hoje está lá arrasada. É incrível isso. O que eu acho mais incrível é como a sociedade, de uma maneira, Não faz nada. está anestesiada frente a isso. São 8 anos de ver essa incompetência e chega um momento em que as pessoas nem se revoltam, mas acham isso normal, acham normal que a cidade esteja abandonada, acham normal que as ruas estejam assim, acham normal que o comércio feche. Ninguém mais... Ninguém faz nada. Não. Olha, mas a pesquisa popular, eu vi uma pesquisa que foi Mas nós temos publicada... uma Câmara de que Vereadores, foi né? publicada... Câmara de Vereadores. Que deveria fiscalizar. Eu acho que seria melhor chamar de cambada de vereadores, porque tem alguns lá que são bons, mas os outros estão asfaltando. Esse presidente da Câmara aí, por exemplo. Por que eu fui Esse falar presidente da Câmara está reasfaltando a rua dele. A João Costa, que não precisa. Bom, Como o reasfaltaram conceito de a rua Autobem, que Ah, não mas precisava. pode ter certeza que vão pintar e encher de taxão. né? O conceito de precisar é subjetivo. Tá? É melhor para todos ou é melhor para alguns? E cá, na João Costa não foi onde vocês mostraram na semana passada a Sim. abertura daquele centro de atendimento?
um centro de atendimento de um determinado vereador? Ou eu tô sim, enganado? Sim, Ah, sim, foi essa? É isso que ele está falando. Ah, justamente. Então, precisava asfaltar para chegar mais Você fácil. que trabalhou lá, como é o nome do presidente da Câmara? O presidente da Câmara de Vereadores se chama Cláudio Aragão. Isso. Guarde bem, eleitor. Guarde bem o nome. Poderia ser nosso ele era convidado num candidato, programa, né? Ele era um dos pretensos aí. Para ser Puxa saco do prefeito. prefeito, né? Porque quando ele assumiu, ele falou, eu estou aqui para servir ao prefeito. Bom, Por isso que, novamente, vai aquela palavra, interesse. Então, os vereadores estão atendendo a algum interesse. Parece que é o interesse deles, né? A Câmara acabou, para mim, no dia que ela votou a extinção da MAI. Mostrou literalmente que eles não conhecem absolutamente nada. Quando E o interesse. quando botou a COSIP sem fazer contas. Na realidade, o problema é que nenhum deles leu. quando aprovou a legislação que extinguiu todas as Então há um fundações. As somatório. fundações, Há um exato. somatório. Nenhum deles leu Montesquieu, nenhum deles sabe o que é uma república, Montesquieu nenhum é- sabe qual é o equilíbrio entre os três poderes. Não, eles vão pensar que Montesquieu é coisa de difícil comer. lidar com Quando gente que dispensa tá ignorante. outorgas onerosas para atender interesses, sem atender legislação. Mas só volta aquele assunto ali da... Tem Só um agora... minutinho, só um pouco. Vamos terminar? Vamos terminar? Depois a gente vamos. fala disso? Vamos fazer outro Então, programa vamos sobre lá. isso. Vamos fazer outro programa sobre isso. E só queria chamar a atenção, tem um pouco a ver com a questão cultural, a gente vai ver logo aí, que a gente vem alertando, o professor Pisco vem falando há muitos meses atrás sobre o muro no Rio Cachoeira. A gente vinha alertando, esse muro vai cair. Caiu? Esse muro vai cair. Ah, não e caiu? esse muro caiu. Realmente Ai, foi. caiu. Durante Caiu. esse ano caiu. E nós mostramos aí no programa, antes o muro caindo e o muro caído. E a gente pensou, Parece que foi feita uma licitação pois é. para reconstruir, Mas tá do mesmo as jeito. licitações de Joinville levam anos, né? exatamente, tem o marco da cidade ali, ó, a gente vai ver aí nessa imagem, dá para ver, ele está na beira para cair também, né? É o que me Não, parece. vai sair, Barca- sair pelo a rio. barca. Vai sair pelo rio. Eu acho que não passa por baixo daquela ponte ali, na hora da saída. Apesar de que as capivaras já estão agradecendo porque elas conseguem subir com mais facilidade para a graminha, pelo que eu ouvi Não falar. precisa escalar com Isso. equipamento. E ali também mostra, professor Pisca, a construção, né? Aquela construção ali que estão fazendo a chamada Casa de Bombas. Você né? que é arquiteto, o que acha dessa Epa, obra? aí novamente, quem é que assinou essa anotação de responsabilidade técnica desse equipamento aí? E tem licença ambiental para esse equipamento aí nessa posição? Deve nada, ter, né? Veja, Tem nada. o Deixa local eu- que tinham que fazer... Não tem? Não, veja só, mas fazer, olha só a mente de uma pessoa, de colocar aquilo, olha o local que foi colocado, por vários aspectos. Aspecto do rio, aspecto da obra que está ali, aspecto Estético. da estética da prefeitura, uma série de outras. Paisagismo. E hoje, esse tipo de obra você faz hoje até por outro enterrado. Sim, claro. Você trabalha, você faz perfeitamente, né? Olha só o que aconteceu essa semana. Meu Deus. O Jordi me liga e me questiona a respeito de um trabalho em Florianópolis, de uma exigência da prefeitura para estudo de impacto paisagístico. Esse é o Opa! caso. É. Esse é o caso. Mas Esse é o existe caso. mesmo? Sim, existe. Exige Nos exigência. estudos de EIA-RIMA. Não é? Eu estou falando, Sim, sim, sim. nos estudos de EIA-RIMA, tem uma parte Sim. que é tratado o impacto paisagístico. Qual é o Por impacto exemplo, que terá um trambolho como este? Por exemplo, essa vai ser a casa de praia do prefeito aí. Fica do lado do rio, né? E do esgoto. No Porto de São Francisco, quando nós licenciamos um terminal marítimo lá, portuário, Sim, foi abordado esse aspecto. sim. É uma cidade histórica, Exatamente. Perfeito. é uma cidade que não pode ter qualquer tipo de construção impactando Sim. O na cenário. área Paisagem. paisagem. Mas Sim, esse- exatamente isso. Mas o que me deixa triste, Cego. o que me deixa triste é o seguinte: 2014, quando começou aquela malfadada obra, não é? do Rio Matias, nós fomos na Câmara, fomos lá, denunciamos, depois daquela audiência mentirosa, É. onde o primeiro-ministro ia
secretária lá dele, como é o nome da engenheira lá, não sei, assessora dele, mentiram, dizendo que tinham Tinha tudo. tudo das interferências, a obra seria uma maravilha e que nós estávamos lá só para incomodar, sabe? Quando começou a obra lá e não deu resultado nenhum, o hotel onde eu moro e mais 2 restaurantes da Autobem entraram com uma ação na justiça. 2014. Olha só. Uma justiça é lenta, né? Então, tudo bem. Pedindo reestudo para parar a obra e reestudar o que estava sendo feito. Porque aquela obra estava demorada, levou mais de ano ali. O que aconteceu? A justiça disse que não poderia conceder esse pedido, porque iria atrasar a obra. Agora eu pergunto, Atrasado. senhores da Justiça, senhores do Ministério Público, que também o Ministério Público Federal entrou com ação, senhores do Tribunal de Contas, não é? Onde é que estão vocês aí para continuar essa obra atrasada aí? Vai fazer 6 anos agora. Uma obra que era para ser construída em 2. Cumprimento dos prazos. Nenhum. Onde é que está a coragem do prefeito, dos secretários, da prefeitura em mandar embora essa empreiteirinha aí? Coragem? Coragem não existe. Mandar embora. O que é isso, coragem? Isso não existe na... Existe. Não lá, Não, mas existe. não lá. Aqui Não não, lá. existe? Não lá. Aliás, eu acho que eles Isso é têm... uma vergonha. Não, eu acho que eles têm muita coragem. São De peitudos. deixar assim. É. São peitudos. São peitudos, mas o problema aí, vou insistir nisso. Numa sociedade que não se manifesta, é fácil ter coragem. É. O que me chamou atenção, pelo que eu recapitulei as notícias que falam desse... O professor Pisca sempre fala, né? Deveria começar de montante para jusante, é isso? Não. De De jusante jusante para para montante. montante. Sempre de baixo para cima. E aí, Montante o que- eu morro. Montante Exato. eu morro. Ó, E o que aconteceu? Jusante, ó, jusante. E o que aconteceu? Eu estava recapitulando as notícias que foram publicadas, e daí o professor Pisca, por que começaram lá na rua Eusébio de Queiroz, eu acho? Eusébio de Por que Queiroz. começaram lá? Não, só para assinar a hora de serviço, depois fecharam o buraco. A notícia diz exatamente isso. A notícia que se você buscar na internet você vai achar, é porque não tinha autorização para começar lá no Rio. Então vão começar lá só para assinar. E o buraco lá ficou mais de 3 anos. Agora o negócio é tão interessante que essa obra não tem começo, não tem fim. Fim não vai ter. Tem meios. Tem meio. Nem meio, nem nada. Não, meios tem. Isso aí, sabe o que é? É aquele jogo de labirinto que o cara entra, anda um pedacinho, Não sai dá com a nunca. cara na parede e volta. Anda um pedacinho, dá com a cara na parede e volta. Não tem nada concluído, não tem nada feito. A rua Jerônimo Coelho, de frente ao consultório do meu amigo, o doutor Odraci Cubas ali, ainda está no pó de brita ali. Não esqueça que os equipamentos, as Por máquinas que não não é vieram ainda. asfaltado? Sim. Eu gostaria só de, já que nós estamos assim com o nosso tempo novamente estourando, eu gostaria de fazer um questionamento ao Henrique, ex-presidente da Água de Joinville, sobre essa situação climática que nós estamos vivendo atualmente. Ou seja, existe uma dificuldade, ou existe pouca chuva. Henrique, nós não devíamos apertar um botão aí pedindo à comunidade para economizar água? Mas isso deve ter aí as pessoas, a entidade lá, o conselho Um conselho de risco? de O risco. né? gerenciamento de risco? Gestão de Não há crise. dúvida, já deveríamos estar Isso pensando não existe, nisso. Joinville. Nós já deveríamos estar pensando, porque Não eu já estou tem, sabendo não que o tem nada. rio, Eles vão o pensar Piraí horas já baixou bem, e se nós não tivermos uma chuva, e o que é pior é o seguinte, maio não é mês de chuva, né? E é um momento que as pessoas são... As chuvas vêm em Mas março acho que isso para pode nós, ser né? viu, Águas de março. Viu, Henrique? Eu acho que isso pode ser um assunto para outro programa. assunto para outro programa. Sim, não, só tô para mostrar respondendo a aquela ele. estação de tratamento de esgoto que também não acaba nunca, É. lá no Paranaguamirim. Falar Mas eu só quero terminar aqui. revitalização da área central com outorga onerosa. Também. Olha aqui o relatório da dengue. Ah, Permite dengue. pegar o óculos aqui. A vantagem da dengue é que não precisa usar máscara. São repelentes. Veio por picada. Olha, 2013 tinha 95 focos de dengue na cidade. Hoje são mais de 2.000.
E o mosquito gira em torno de cada foco 300 metros. Aí você emenda um no outro e vê quanto é que dá. Em 2019, no ano passado, tinha 18 casos de dengue. E não esqueço que junto com a dengue vinha Agora, chikungunya e outras isso coisas. o ano todo. Febre amarela, Sim, sim, capiolho isso- todo. Em todo ano. Isso o ano todo, dos quais 4 contraíram na cidade. Agora, esse ano, que estamos em abril, já tem quase 1.000 casos. E mais alguns para É, suspeita, e, né? e a reboque, a febre amarela, que é bem pior. Então, meus amigos. Na oficina da prefeitura tem foco de dengue? Mas é Claro que tem, lógico. Você não viu, olha, daqui você viu todo e qualquer sucateamento de coisa. Gera foco de dengue. Muito bem, minha gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Só dá tempo de agradecer a Jorge Castan mais uma vez, Arno Kunli, pela presença de vocês e os meus amigos Henrique e professor Pischi. Muito obrigado. Hasta la vista. Queria fazer um elogio ao nosso programa de hoje aí pela participação ativa de todos os nossos entrevistados. Não é? Eu acho um programa produtivo. Muito bem. Levantamos assuntos Propositivo, inclusive. propositivos, importantes para a você tem cidade. dito. Convidamos a prefeitura, quem quer o prefeito, se quiser, nos dar a honra. Quem sabe no Pode próximo vir programa. aqui. Sabe, Quem ele sabe? vem. Né? Manda o João convidar. E além do alguém da prefeitura, algum vereador que possa ser convidado para o próximo programa, você também é nosso convidado. Então não esqueça, na próxima quinta-feira tem mais um Passando a Limpo e nós aguardamos você. Até lá!